Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Eu pensei essa semana em fazer um vídeo diferente e ao invés de só te contar sobre o livro, eu vou explicar ele inteiro pra você. Não, mas falando sério, eu realmente tive a curiosidade de ler esse livro por causa do título, ele é realmente chamativo, né? Eu achei que a ironia ia ser, no mínimo, curiosa de eu, um homem, falar sobre esse livro aqui e explicar ele um pouquinho pra vocês. E eu queria começar com uma história que não é a primeira história do livro. Esse livro, na verdade, não é exatamente um romance ou alguma coisa assim, né? É uma obra inteira. Ele é uma coletânea de artigos, eles chamam de ensaios, eu sinceramente não sei a diferença. Mas é uma coletânea de textos da americana Rebecca Solnit e ele foi publicado em 2014. E a maioria dos artigos é de 2014, então pode ser que ela realmente tenha planejado criar esse compilado aqui no final. E por mais que alguns capítulos pareçam desconexos, a mensagem final é a da importância do feminismo. Embora não seja a primeira história do livro, eu queria começar falando sobre a Cassandra, que é uma personagem da mitologia grega. Ela tinha o dom da profecia e quando ela se recusa a dormir com o deus Apolo, ele lança uma maldição sobre ela. Ela mantém os dons de profecia dela, só que as pessoas não acreditam mais no que ela fala. Inclusive, ela tenta alertar as pessoas sobre o cavalo de Troia e é taxada como louca. E isso, assim, embora seja uma história muito antiga, é uma metáfora perfeita para o tipo de coisa que acontece hoje. A Rebecca, ela fala de algumas situações um pouco mais específicas, né? Embora ela comece o livro com uma situação um pouco mais engraçada, digamos, que é quando ela tá numa festa e um dos anfitriões lá fica falando pra ela como ela tem que ler esse livro incrível que ele conheceu e tal, sem dar tempo dela responder pra ele que o livro era dela. A partir desse artigo, ele é de 2008, foi que surgiu o termo mansplaining lá fora. Embora ela não use essa palavra no artigo de fato, ele acabou surgindo na internet depois desse texto ter viralizado. Ela não fica nos machismos inofensivos, digamos assim, por muito tempo. Já no primeiro capítulo, ela começa a falar sobre assédio, agressões, assassinato, estupro coletivo. O tom do livro, ele fica pesado assim, bem rápido. É uma coletânea de 8 artigos, se eu não me engano. Ela nomeia alguns casos. Ela fala sobre um diretor do Fundo Monetário Internacional que abusou de uma camareira e de como a credibilidade das mulheres é questionada nessas situações. Existem países até em que o testemunho das mulheres não vale nada se não for corroborado por uma testemunha homem, e aí fica muito difícil delas denunciarem certos tipos de agressões e tal. Esse livro é de antes do movimento Me Too, então assim, ele poderia ter o dobro do... Ele é um livro curtinho, né? Apesar de não ser uma leitura muito leve, ele é bem pequenininho. E ele poderia ter o dobro do tamanho hoje, assim. Ele, infelizmente, já ficou defasado, porque a gente tem visto muitos outros casos. Ou se você parar pra pensar, felizmente, porque na verdade isso sempre aconteceu. A diferença é que hoje existem muito mais denúncias. Então a gente pode, de repente, pensar um pouquinho positivo e ver esses escândalos como um progresso. Sempre aconteceu, mas agora a gente fica sabendo, agora providências são tomadas. O livro, ele não chega a propor uma solução para esse problema, até porque, realmente, como eu falei, o livro não é tão grande assim, né? Ele só se dispõe a explicar algumas coisas que acontecem e tentar enxergar esses problemas como realmente o resultado de uma cultura, né, que usa como desculpas tradição, religião e coisas assim pra justificar certas atitudes indefensáveis. Você ser contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ou não respeitar o gênero de uma pessoa, ou julgar as roupas de uma vítima, esses tipos de opiniões que parecem, né, é uma questão da minha opinião, isso não vai, e eu não tô fazendo mal a ninguém, esse tipo de coisa leva a comportamentos piores e agressões reais, matam realmente mulheres. Aqui no livro ela diz que não teria como colocar como nota de rodapé tudo, porque ficaria uma leitura um pouco confusa, mas nos artigos em inglês ela dá fonte de tudo que ela fala sobre dados de ataques a mulheres, de todos os tipos de assédios verbais a feminicídios. Se você, de repente, domina um pouquinho de inglês e quiser buscar essas fontes, o livro não se trata de opiniões sem embasamento. Mas a questão final é, o livro é bom? Ele é razoável. Assim, como eu falei, alguns capítulos são bem desconexos, por se tratar de uns ensaios que realmente foram escritos em momentos separados. Entre o artigo mais antigo e o mais novo, ele tem tipo uns 6 anos. Tem um capítulo particularmente sobre a Virginia Woolf, que pra mim foi muito chato. Talvez pelo fato de que eu nunca li Virginia Woolf, ou Woolf, eu não sei realmente nem como se pronuncia. Esse nome que você tá vendo aí. E talvez se eu realmente
conhecesse essa escritora, eu teria achado mais interessante. Mas com certeza alguns capítulos vão te interessar, por mais esclarecido ou desconstruído que você acha que você é. Provavelmente alguma coisa que vai expandir um pouquinho a sua mente. No meu caso específico, assim, o que mais me chamou a atenção de que eu realmente não conhecia esse tipo de coisa era o senso de direito ao sexo, que é um conceito que eu não vou explicar aqui porque, o vídeo ficaria muito grande e 2, eu tenho que ler um pouco mais sobre ele até ter certeza do que eu tô falando. Eu realmente acho que todo mundo consegue aprender alguma coisa com esse livro porque ele realmente, embora ele tenha uma temática só que é a do feminismo, ele trabalha questões diferentes que ainda precisam ser discutidas hoje. Ler sim, eu acho que é uma leitura realmente muito importante. Eu tô fechando em maio, mas eu tô fechando o mês das autoras agora, né? A gente ficou um tempinho parado aí. A título de curiosidade, assim, não vou entrar em muitos detalhes pro vídeo não ficar tão grande, mas a família inteira teve Covid aqui. Felizmente já estamos todos bem, a gente pôde voltar aí à nossa programação, mas eu realmente queria terminar o mês das mulheres com um livro que tratasse sobre causas importantes. Me diz aí se você acha que ele é capaz de furar a bolha, se a gente como homem realmente consegue aprender alguma coisa daqui. Dá uma comentada aí embaixo quando você lê o que você achou e a gente se vê semana que vem. Não tá fácil ser BR esse mês.